Boas. Para este vídeo eu decidi falar acerca de um tema que eu acho interessante e que até me deu uma certa vontade de rir quando eu tive a ideia de falar acerca dele. Estava eu ainda deitado depois de acordar. Que é, eh, porque eu utilizo todas as coisas que eu observo no meu dia-a-dia, que eu por norma sou uma pessoa mais reflexiva, mais tranquila, mais calma, mais observadora. E eu reparo que por vezes existe uma vontade, eh, ou pode existir uma vontade compulsiva de dar opiniões. Então o título, ou de vomitar opiniões. Então o título para este vídeo eu escolhi, assim, e o grande objetivo da obra desta obra, deste vídeo, é pôr a pensar, pôr a refletir, contribuir para a felicidade e consciência das pessoas. O título será A Vontade Compulsiva de Vomitar Opiniões. Uh, Porquê é que acontece esta vontade compulsiva de vomitar opiniões? Vomitar muitas vezes opiniões diante coisas que uma pessoa simplesmente desconhece. E isto às vezes acontecendo em circunstâncias do dia a dia. Até de publicações que se vê no Facebook, títulos que se vê de publicações no Facebook. Eu acho que muitas vezes acontece com muita frequência. O que faz uma pessoa sentir uma vontade compulsiva de vomitar opiniões, muitas vezes, e às vezes com precipitações hermenêuticas, porque quando eu estudo a hermenêutica e a lógica, e quando eu faço uma desconstrução acerca de. Até com esta síntese, facilmente se considera que não tem lógica uma lógica que poder-se ainda não ter compreendido. Ou a questão, quando eu trabalho a hermenêutica, no sentido da hermenêutica, ciência da interpretação para a compreensão, e quando eu reparo que existe muita falácia de espantalho, acontece com muita frequência quando uma pessoa lida com crenças diferentes, falácias, uma pessoa cria muitas vezes falácias de espantalho, uma pessoa realiza uma precipitação hermenêutica, que é uma pessoa precipita-se a interpretar aquilo que o outro diz, por exemplo. A denigração hermenêutica, uma pessoa denigra aquilo que o outro diz, principalmente quando o outro diz algo diferente ou algo que pode, de uma maneira ou de outra, de forma direta ou indireta, colocar em causa as próprias crenças. Quando uma pessoa compreende esta falibilidade, esta relação inconsequente com a lógica a lógica no sentido prático e a hermenêutica no sentido prático, quando uma pessoa é precipitada às vezes a interpretar aquilo que os outros dizem, porquê? Porque tem uma, além de poder ter quando uma pessoa tem um ego, isto sem julgar nem sem moralismo, quando uma pessoa tem um ego muito grande e acha que a sua opinião é poderosa, imprescindível e superior, quando uma pessoa se sente dona da razão, muitas vezes a pessoa vive com aquele logofonocentrismo, uma pessoa fala demais, uma pessoa escreve demais, uma pessoa diz demais, uma pessoa vomita demais. Muitas vezes, diante de assuntos, uma pessoa perde muitas vezes mais tempo a vomitar opiniões do que em estudar os assuntos sobre os quais uma pessoa vai dizer algo. Porquê? Porque uma pessoa tem muitas vezes aquilo que se poderá chamar, que eu já falei no ego, poderá ter uma energia yang a mais. Uma pessoa tem uma energia de proatividade, de fazer, de dizer, de falar a mais e energia yin a menos. Yin a menos. Que é o quê? Uma pessoa ser mais passiva, mais reflexiva, mais prudente. Porque se uma pessoa tiver uma mente perturbada e reagir compulsivamente, uma pessoa poderá estar a falar relativamente a assuntos, ou comentar assuntos, ou dar opiniões relativamente a assuntos, e às vezes isto acontece também nas redes sociais, sobre os quais não sabe nada. Às vezes o outro faz uma publicação, o outro faz isto, o outro partilha aquilo, põe uma imagem, só uma imagem com uma frase, e às vezes uma pessoa, eu tenho de comentar. Aquela compulsividade de vomitar a opinião, como se a sua opinião fosse poderosa, superior e imprescindível. E às vezes se uma pessoa acalmasse um bocadinho, aquela prudência aristotélica, mas não só, acalmar um bocadinho a mente, menos energia yang, mais energia yin. Acalmar um bocadinho, ser mais reflexiva, ser mais prudente, estudar, ler, reler, e depois eventualmente nem sequer se dar opinião. Porque quando uma pessoa é mais humilde interiormente, a pessoa percebe, ora bem, eu posso até partilhar o meu trabalho, partilhar aquilo que eu acredito, partilhar aquilo que eu penso, eu quero contribuir para a felicidade e consciência das pessoas. Quando uma pessoa é mais humilde, uma pessoa pode até partilhar aquilo que acredita, aquilo que pensa, mas não anda a invadir o espaço dos outros, a impor as suas opiniões. A pessoa não sente que a sua opinião é assim tão poderosa, superior e imprescindível.
Vocês já repararam que as pessoas que muitas vezes que quando abrem a boca dizem coisas sábias, fantásticas, muitas vezes são as pessoas que em geral são mais caladas. Em geral são mais observadoras, são mais tranquilas, são mais calmas. Porquê? Aquelas pessoas que ouvem os outros, que leem, que estudam, que veem documentários, todo esse tipo de coisas. Que têm menos energia yang. Porquê? Porque as pessoas refletem mais, as pessoas são mais prudentes, as pessoas estudam mais, as pessoas absorvem, as pessoas observam. Quando uma pessoa está sempre, a pessoa quer dar, mas ainda não, ainda não recebeu. Quando uma pessoa quer ensinar, mas ainda não aprendeu. Quando uma pessoa está a quando uma pessoa ainda não percebeu que tem de ser humilde, admitir a própria ignorância e procurar resolver essa questão da ignorância, e só depois de uma pessoa compreender que é melhor ir estudando, lendo, é que tem alguma coisa para dizer, em vez de uma pessoa vomitar opiniões relativamente acerca daquilo que muitas vezes não conhece, nem quer conhecer, a questão é não conhece nem quer conhecer, isso como é que eu ia dizer? É só desagradável. E não contribui para um processo de consciência e felicidade de ninguém, no fundo. Portanto, para que é que serve este vídeo? De todo não serve para ser moralista ou julgador. Serve para muitas vezes nós evitarmos precipitarmos com hermenêuticas denigrativas, com interpretações precipitadas e denigrativas relativamente a coisas que uma pessoa nem sequer se deu ao trabalho para interpretar melhor, para reler, para observar. Estão a perceber? É que às vezes nós dedicamos mais tempo a falar do que a ler, do que a estudar, do que a investigar. E às vezes nós incomodamos os outros, impondo a nossa opinião. Nós às vezes achamos que para impor a opinião tem de haver violência física. Tem de haver o uso da força física. E eu só imponho a minha opinião quando eu estiver a apertar o pescoço a alguém. Não é bem assim. Uma coisa é eu partilhar, respeitando o espaço do outro. No meu espaço, eu partilhar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito. E quem quiser ver, vê. Quem não quiser ver, não vê. Outra coisa é eu invadir o espaço do outro, seja ele físico, seja ele virtual, para impor a minha opinião e muitas vezes para denegrir e simplesmente ser desagradável e com aquele logofonocentrismo, neste caso a escrita é diferente, com aquele vomitar compulsivo de opiniões. Para que é que serve este vídeo também? Para recomendar a prudência, sermos mais prudentes. Às vezes nós precipitamos, nós temos tanto com aquela energia yang, com aquele stress, com aquela ansiedade, que nós temos de dizer. Nós temos de vomitar a nossa opinião. Porque atenção, nós vamos salvar o mundo com a nossa opinião. Nem que estejamos aquele sentimento, aquela pseudo-salvação do mundo. Aquele sentimento de ser poderoso, superior e imprescindível. Eu acho-me tão superior, poderoso e imprescindível que eu alcancei a razão, eu sou dono da razão, que eu vou impor a todas as pessoas na rua. E vou criar conflito com as pessoas. Muitas vezes sem dedicar tempo com o mínimo de prudência para estudar, para investigar, para tentar compreender o que é que a pessoa quis dizer, o que é que a pessoa está a dizer, o que é aquela publicação que a pessoa fez. Porque como estamos na era das redes sociais, é claro que eu vou falar em publicações, Facebook, Instagram e essas coisas. Ou internet, canais no YouTube. Eu uso todas as ferramentas até. Ou até no dia-a-dia. Nós às vezes temos de reduzir, e isto agora apelando à consciência da filosofia ou sabedoria oriental, reduzir um bocado a energia yang. As pessoas andam com energia yang a mais. Vê-se até na estrada, as pessoas todas perturbadas, ansiosas, têm andado depressa demais. E quando uma pessoa está a andar devagar ou está a cumprir a lei, entre aspas, a pessoa acha que a pessoa está a andar devagar demais. E as pessoas que têm energia yang a mais, elas nunca param para pensar, muitas vezes, com muita frequência não param para pensar que se calhar não são os outros que têm de acelerar, se calhar são elas que têm de abrandar. Portanto, o porquê do título A Vontade Compulsiva de Vomitar Opiniões? Porque eu que sou observador, eu reparo muitas vezes até, não necessariamente no Facebook, mas no Facebook dos outros, mais Facebook se calhar, ou até no dia-a-dia, as pessoas têm tanta necessidade às vezes de se sentir reconhecidas e de se sentir superiores aos outros, porque é falta de autoestima, todo esse tipo de coisas, que às vezes as pessoas quando vão vomitar a opinião, e sentem-se tão poderosas, superiores e imprescindíveis, que quando vão a vomitar a opinião, muitas vezes uma pessoa pergunta o que é que ela sabe acerca da pessoa não sabe nada. E as pessoas sentem tanta vontade de se sentir superiores aos outros nas relações interpessoais
Eu já fiz um vídeo a falar a opinião de quem é do contra. Que as pessoas, aquela vontade compulsiva de ser do contra, muitas vezes, tem a ver com uma falta de autoestima. A pessoa não tem autoestima, a pessoa não gosta de si, a pessoa vive num conflito interior, a pessoa acaba por ser competitiva com as outras e tem de estar sempre a ganhar. Então ela, para ganhar até nessas coisas que ninguém está a competir, a pessoa tem de denegrir, inferiorizar, para tornar mais facilmente refutável e para se sentir melhor do que aquela pessoa. E às vezes a pessoa contraria no outro exatamente aquilo que intrinsecamente concorda e acredita. Mas a pessoa está tão focada em contrariar para se sentir melhor do que outra pessoa, em denegrir, em inferiorizar, em distorcer, em deturpar aquilo que outra pessoa diz, para se sentir superior a ela, que, que nem repara que outra pessoa está a dizer exatamente aquilo que a própria pessoa acredita. E depois já há uma questão filosófica, quem estuda filosofia compreende. E até estudando o trabalho de Wittgenstein, claro que tem a sua falabilidade, aquilo que ele diz, mas todos os problemas filosóficos, no fundo, são problemas de linguagem. Porquê? Porque às vezes. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque às vezes nós estamos a usar uma linguagem diferente para dizer a mesma coisa. E às vezes as pessoas criticam, opinam com vontade de contrariar aquilo que os outros dizem, mas às vezes não se estão a perceber, com tanta vontade de contrariar, nem sequer se estão a perceber que estão a deturpar e a distorcer uma coisa que diz a mesma coisa que elas acreditam, só com uma linguagem diferente. Ou então uma pessoa fala alguma coisa e falta aquilo, falta dizer aquilo outro, falta dizer não sei quanto. Olha, não há tempo suficiente para dizer tudo. Faltará sempre alguma coisa. Portanto, quando uma pessoa interpreta, e isto agora é um exercício acerca da hermenêutica, uma desconstrução hermenêutica, quando uma pessoa interpreta algo, uma pessoa tem de compreender, não cabe ali tudo. Aliás, se estivesse ali tudo, a pessoa não teria certamente tempo para ler aquilo tudo. Porque é tudo, é um absoluto. E o que é isto tudo e do absoluto? Então, reduzir a recomendação que eu faço, até para nós potenciarmos o desenvolvimento da nossa consciência. Porque às vezes nós estamos a deturpar, podemos estar a deturpar, a distorcer, a denegrir, a inferiorizar exatamente aquilo que, tal como está, poderia contribuir para nós crescermos mais um bocadinho em termos intelectuais, conscienciais, mentais, seja o que for, e emocionalmente. Portanto, a nossa vontade de ser do contra muitas vezes está a condicionar a nossa, principalmente ser do contra diante daquilo que é diferente, ou diante daquilo que coloca em causa as nossas próprias crenças, de forma direta ou indireta. Às vezes, essa vontade de ser do contra pode estar a condicionar a minha possibilidade de crescer interiormente. E às vezes, esta vontade de ser do contra, este conflito constante relativamente àquilo que os outros dizem, falam, pensam, esta falta de autoestima, e por causa desta falta de autoestima, esta competição constante, este conflito constante com os outros, e esta imposição constante da minha opinião dos outros está a potenciar conflitos, pode muitas vezes estar a gerar problemas de saúde psicossomáticos que uma pessoa nem imagina que os tem. Talvez algumas alergias acontecem por causa disto. Que uma pessoa nem imagina que tem por causa desse conflito que está sempre a alimentar relativamente aos outros. Portanto, a pessoa, nesta vontade de ser do contra, de vomitar opinião com energia de compulsão a mais, energia yang a mais, além de poder estar a complicar, além de poder estar pronto, uma pessoa está a realizar hermenêuticas negativas, interpretações negativas, além de estar a condicionar a minha possibilidade a prioristicamente adquirir conhecimentos e de crescer consciencialmente, pode estar a potenciar, ou está muitas vezes a potenciar conflitos intersubjetivos, interpessoais, e por causa disso, dessa desarmonia, pode estar a gerar problemas psicossomáticos, problemas de saúde. A pessoa não está em harmonia e quando não está em harmonia o corpo ressente. Portanto, a importância de eu fazer este vídeo em termos de filosofia prática, filosofia da consciência, do conhecimento e filosofia terapêutica, com este título, faz mais sentido do que ele possa parecer à primeira vista. Portanto, não significa que pessoas que têm como trabalho abrir a boca para falar e para transmitir mensagens, conhecimentos, filosofia, que estejam a vomitar compulsivamente a opinião. Não tem nada a ver com isso. Porque muitas vezes as pessoas que têm algo de profundo para ensinar aos outros, elas são muitas vezes introvertidas. Ser introvertida é diferente de ser tímida. São introvertidas, são viradas para dentro, são mais reflexivas, são mais silenciosas no dia a dia. E por observarem, pensarem, refletirem, estudarem muito, depois acabam por adquirir conhecimentos, tanto intrinsecamente através de meditação e fazendo uso da sua energia criativa e da sua inteligência, como partilhando conhecimentos que adquiriram. Portanto, para tudo nós precisamos de um equilíbrio.
não se pode estar sempre com energia yang, sempre a querer vomitar opinião, dar opinião, falar acerca das coisas, sem se ter bagagem para isso, sem se primeiro se ter a consciência de que se precisa de admitir a própria ignorância e viver uma vida de estudo, de aquisição de conhecimentos. E é muito importante nós, antes de criticarmos, antes de opinarmos, principalmente antes de opinarmos acerca de alguma coisa que o outro disse, que o outro partilhou, que o outro fez, seja o que for, primeiro admitimos a nossa ignorância, sermos humildes ao ponto de não nos considerarmos poderosos, superiores, imprescindíveis, entre aspas, e percebemos a importância de sermos prudentes e de lermos e relermos, estudarmos e reestudarmos as coisas. E muitas vezes, depois de lermos mais que uma vez, nós percebemos e ganhamos consciência que nós só seríamos tolos e estúpidos se fôssemos comentar alguma coisa, se fôssemos dar opinião, vomitar opinião. Eu acho que uma pessoa deve dedicar mais tempo. Muitas vezes, e este é um flagelo que eu identifico, até quando se faz umas construções acerca, tal como disse inicialmente, acerca da hermenêutica e da lógica. Às vezes uma pessoa dedica tempo a mais a dizer aquilo que pensa e dedica tempo a menos a informar o pensamento para depois poder ter alguma coisa de jeito para se dizer. E este assunto surgiu-me mesmo há bocadinho, mesmo quase uma hora antes de fazer o vídeo, quando eu estava deitado e estava a meditar, simplesmente. A meditar, e ocorreu-me, não sei porque ocorreu-me, eu fiquei... Às vezes eu estou constantemente com ideias. O facto de eu ser mais calmo, mais tranquilo, por norma, mais reflexivo, mais prudente, faz com que eu tenha energia e receptividade para aprender coisas novas. E o facto de eu ler muito, de eu estudar muito, dá-me essa bagagem. E eu acabado de acordar, estava a meditar e ocorreu-me, olha, vou falar acerca da... Porque às vezes vem-me títulos assim à cabeça, às vezes vem-me assim a ideia, eu estou a matutar, eu estou a pensar acerca de um assunto, ou às vezes vem-me assim, olha, vem-me a ideia, o vómito, como é que é? A vontade compulsiva de vomitar opiniões. Eu até me ri. Eu sei, vou fazer um vídeo a falar acerca disto. Porque parte do meu pensamento no dia-a-dia está voltado para filosofia da consciência, prática e terapêutica. Tudo isto não é para ser julgador ou moralista, é para pôr a pensar, para dar sementes às pessoas, para contribuir para a felicidade e consciência das pessoas. Porquê? Porque exatamente uma pessoa, muitas vezes uma pessoa primeiro tem vontade compulsiva de opinar. Depois, essa energia yang, esse sentimento de superioridade que leva a opinar demais, muitas vezes é o mesmo sentimento que leva a inferiorizar coisas diferentes, que são exatamente as coisas que poderiam ajudar uma pessoa a sair de um estado de frustração que sente. Depois é a questão da interpretação negativa, da hermenêutica negativa que eu abordo no meu trabalho. Depois aquela questão de uma pessoa, quando vomita opiniões, aquela vontade compulsiva de dar uma opinião, muitas vezes, às vezes, e por norma a pessoa é para ser do contra, para contrariar, é para dizer algo negativo, muitas vezes negativizando, com um raciocínio inconsciente em que se considera que não tem lógica, muitas vezes uma lógica que ainda não se conseguiu compreender, que poder-se ainda não ter compreendido. E poder-se ainda não ter compreendido porquê? Porque não se dedicou tempo para compreender, porque não se foi prudente, porque não se admitiu a própria ignorância, porque não se reduziu a energia yang, aquela energia proativa de fazer coisas, fazer. Está sempre a agir. Portanto, a grande recomendação, ser mais prudente, ser mais reflexivo, ser mais introvertido no sentido de virar para dentro. A introversão é diferente de timidez. E procurar não impor opiniões. Porque não é preciso exercer violência física para se impor. Há muitas formas de se impor. É importante nós partilharmos aquilo que acreditamos, que sentimos, e às vezes a falta de autoestima faz também com que uma pessoa não tenha medo de abrir a boca. Cada caso é um caso. Mas partilhar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Se amamos animais, achamos que a sociedade, no sentido geral, trata mal os animais. Partilhamos acerca da necessidade de amar os animais, por exemplo. Partilhar todas aquelas coisas da reciclagem, da ecologia,
de tudo aquilo que nós acreditamos que é importante para transformar o mundo melhor, mas sem impor a ninguém, sem entrar em conflito com ninguém. Porque depois nós vamos envolver problemas de saúde psicossomáticos e nem imaginamos que é por causa disso. E fica aqui uma reflexão filosófica acerca da vontade compulsiva de vomitar opiniões. Tal como já falei anteriormente, fica sempre coisas por dizer, faz parte da vida. Se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal. Se quiserem mesmo contribuir para o crescimento e sustentabilidade do canal, tornem-se patronos em patreon.com/filipeferracalhau. Eu ponho isso na descrição, é super simples fazer isso. Basta €1, $1 por mês, €1, que é quase €1, é menos €1. E se gostarem mesmo do vídeo e gostarem do meu trabalho, partilhem o meu trabalho, ajudem-me a divulgar o meu trabalho. Se acham que eu contribuo para a vossa consciência e felicidade de alguma maneira, acho que seria fantástico que me ajudassem a divulgar o meu trabalho. Portanto, cumprimentos filosóficos.